Pessoal, a gente está com um tema, né? Desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje a gente trouxe o Eleni aqui, né, para estar ministrando as nossas vidas. E antes eu queria, né, que todos levantassem, estendessem as suas mãos em direção a ele, né? A gente está orando por ele, né, e pela família dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida do Eleni. Que nessa noite, Pai, ele possa ser usado por Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor venha falar, Pai, em nossos corações. Que nada, Pai, venha tirar nossa atenção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida dele, Deus, né, a vida da família dele. Que eles possam, Pai, cada dia mais caminhar contigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela vida do Elenir, Pai, que se dispôs a estar aqui hoje para honrar o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, boa noite. Vamos usar aqui o microfone, né? Obrigado. Em função da gravação lá, né, do áudio. Na realidade nem precisaria, né? Porque a gente está aqui nesse ambiente bacana, né? De bate-papo, de roda. E vamos fazer esse momento, né? Dessa noite ser um momento de aprendizado para mim e para vocês também. Que Deus possa falar no nosso coração aqui essa noite. Que Deus possa nos tocar, né, em relação a esse tema que, no meu ver, é um tema extremamente importante, né? Na realidade é o divisor de águas, né, da nossa vida, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento, não só desenvolvimento pessoal, mas quando a gente está falando também de desenvolvimento profissional, né? Então é um tema que define a nossa vida, né? Define aí a nossa trajetória, o nosso futuro, a nossa família. Então, assim, é um tema muito importante que está sendo tratado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, depois o Lucas pelo convite. E sempre que precisar da nossa ajuda, seja em qual sentido for, com os jovens, a gente vai estar sempre à disposição. Tá, Lucas? Tá, Ana Luísa? Eu entendo que eu sou um jovem, né? Um jovem um pouco mais velho, né? Mas eu já fui jovem um dia também, né? Bem jovem. E eu sempre fui uma pessoa assim, nem entrei no tema ainda não, tá? Depois a gente vai entrar no tema. Vamos conversando primeiro. Eu sempre fui uma pessoa que sempre sonhei muito. Eu sonho muito, a verdade é essa, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito motivada com as coisas. E graças a Deus, né, Deus sempre me deu oportunidades de estar envolvido com boas pessoas. Então, se hoje vocês fizessem uma pergunta para mim, no sentido, o que mais fez diferença na sua vida? Logicamente, Deus, né? Que eu tenho o meu princípio, que é Deus, saúde, família e trabalho, né? E eu lembro que eu mudei isso há um ano atrás, né? Dia 17 agora fez um ano que eu acidentei, e, né, foi um livramento de morte, e eu sempre tive Deus, família e trabalho. Sempre foi essa a minha visão. Depois que eu acidentei, eu mudei. Eu vi que sem saúde eu não era nada. Porque da forma que eu fiquei, eu não conseguia cuidar dos meus filhos, eu não conseguia cuidar da minha esposa, eu não conseguia cuidar do meu trabalho. Resumo, eu não conseguia cuidar de nada. Então foram 60 dias que eu dependi de tudo. De tudo. Eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada. Então foram 60 dias dependendo único e exclusivamente de outras pessoas. E isso me fez refletir muito o ano passado, porque o ano passado, uma hora dessa, eu estava com os punhos quebrados, né? Fez um ano agora, dia 17 de julho, então é muito recente isso. E eu refleti muito, né, no período que eu estava acidentado. O tempo foi passando e a gente foi pensando, e eu mudei, né? Inclusive eu mudei a minha forma de pensar. Então eu entendi que primeiro é Deus, né? Deus nunca vai sair do primeiro lugar. Depois vem a saúde, depois vem a família e depois vem o trabalho. Isso na minha concepção, considerando que uma situação está atrelada à outra, né? Sem Deus,
eu não tenho nada. Sem saúde, eu não tenho nada. Sem a minha família, eu não tenho nada. Sem trabalho, eu também não tenho. Então, olha para vocês verem como é que as coisas vão todas amarradas uma coisa com a outra. Aí eu fico observando a perfeição de Deus, né? Como que Deus é perfeito. Se a gente for olhar cada detalhe, né, que tem no mundo, que está aqui na nossa volta, pessoas mesmo, né? Cada pessoa de um jeito, com uma voz diferente, com uma fisionomia diferente, com uma postura diferente, né? Como que Deus é tão perfeito em tudo aquilo que Ele faz? Então, o que tem a ver isso que você está falando com desenvolvimento pessoal? O que tem a ver isso com desenvolvimento profissional? Tem tudo. Porque o primeiro ponto para a gente ser bem sucedido na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é Deus. Não existe um outro caminho. Alguém pode chegar e até apresentar uma outra situação para vocês, mas vocês podem ter certeza, não é assim. Deus, Ele tem que estar no centro de tudo. Nada que nós formos fazer, absolutamente nada, pode ser diferente de estar com Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto, né, para que a gente tenha um resultado na nossa vida, seja profissional ou seja pessoal, é o temor a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que nós formos fazer na nossa vida, a gente precisa apresentar para Deus. Tudo. Qualquer detalhe que eu for fazer na minha vida. Se eu for fazer um concurso, apresentar para Deus. Se eu for trabalhar numa nova empresa, apresentar para Deus. Se é um namoro, apresentar para Deus. Se é um casamento, apresentar para Deus. E a vida é fases, né? Lembra que um dia desse nós pregamos sobre isso aqui na igreja? Eu não sei quem estava aqui presente nesse dia. A nossa vida são fases. E as fases vão só mudando, né? As fases vão mudando, mas a nossa vida são fases. Então, para que a gente tenha um bom resultado na nossa vida, pessoal e profissional, a gente precisa estar tudo alinhado com Deus. Não dá para fazer nada, sem a gente colocar nas mãos de Deus. O problema é que muitas das vezes a gente é muito afoito, né? Inclusive, eu já fui muitos anos da minha vida assim. Eu já tomei decisões erradas na minha vida exatamente por não saber esperar o tempo de Deus. Porque é claro que a gente pensa e já quer que as coisas aconteçam, né? A gente quer, um exemplo, fazer uma faculdade e formar-se em um curso que demora 5, 6 anos. Você vai ter que esperar os 5, 6 anos, né? Não tem como a gente queimar essas etapas aí e já sair lá na frente já com o grau de conhecimento que a gente precisa, né? Sem a gente passar por esses processos, sem a gente passar por essas fases. E o grande problema nosso é que a gente, às vezes, não quer respeitar essas fases. E é por isso que, muitas das vezes, a gente começa a tomar decisões erradas na nossa vida, tanto na questão profissional, tanto na questão pessoal. É exatamente por a gente querer atropelar os processos. Isso é normal do ser humano, né? O ser humano tem esse hábito mesmo de querer atropelar as coisas, de querer agilizar um processo, né? É o chamado jeitinho brasileiro. Então, a gente precisa, primeiro passo na nossa vida, para ser bem-sucedido, é respeitar os processos, né? E quando eu falo de respeitar processo, eu entendo Deus. Porque na nossa vida, né, na vida de cada um de nós aqui, o centro de tudo tem que ser Deus. Porque se não for, dificilmente a gente vai conseguir caminhar. E esse tema, né, conforme eu disse que ele está sendo abordado, na minha opinião, ele é o divisor de águas da vida do ser humano mesmo. Muitas pessoas, né, vão viver a vida inteira reclamando de algumas situações, de algumas decisões erradas que foram tomadas na vida. Quantas pessoas vocês conhecem, vocês jovens, que vocês conhecem, que sabem que tomaram decisões erradas? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir algum depoimento de alguém, ou, né, ficou sabendo de algo assim. Muitas pessoas vivem uma vida inteira com problemas, porque tomaram decisões erradas nas suas vidas. Faltou orientação, faltou maturidade,
pode ter faltado uma série de fatores. Mas o mais importante, né, é que nós sempre tenhamos aí no nosso coração, primeiro, temor a Deus, e depois alguns pontos que a gente vai começar a entrar neles aqui agora. Antes de entrar no tema, que nós vamos ler aqui, eu queria falar o seguinte: está chegando aí a nossa conferência, sexta-feira, sábado, domingo, e eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu acho que eu não falei aqui na igreja até hoje. Quando eu vim para a igreja, alguns anos atrás, né, eu fui convertido em outra igreja, fiquei um tempo, e um dia foi me apresentada essa igreja aqui. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito à vontade, eu me senti muito em casa aqui, desde o primeiro dia que eu entrei aqui. E o que me fez sentir mais à vontade aqui na igreja sempre foram os jovens. Quando eu cheguei aqui, eu senti um calor, na época tinha redes, né? Eu senti assim, um calor, algo diferente dentro dessa igreja. Então, vocês jovens, né, vocês têm um poder muito grande na mão de vocês de influenciar outras pessoas. E isso tem que estar no coração de cada um de vocês. Está chegando aí a nossa conferência, né? Vocês jovens têm que estar presentes aqui em peso, viu, Lucas? Incentiva, né? Mas eu estou falando Lucas, Ana Luísa, porque está aí mais na frente na liderança, mas um grande erro do ser humano também, que tem influência direta na questão do desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, é a gente esperar sempre do outro e nunca fazer a nossa parte. A razão de ter um líder, de ter uma pessoa que puxa, não significa que a pessoa tem que fazer tudo. Nós temos que fazer a nossa parte também. A salvação, ela é individual. Na hora do julgamento final, não adianta chamar Lucas, chamar Ana Luísa, chamar pastor Elton. Não tem jeito. É nós e Deus. Então, tem certas coisas na nossa vida que dá para fazer coletivamente, mas outras não. Então, assim, quando eu vim para cá, eu fiquei muito feliz. E conforme eu disse, os jovens, eles têm um peso muito grande nessa igreja. A identidade dessa igreja, ela é muito forte em função dos jovens. E vocês precisam, mais do que nunca, né, restabelecer essa condição dentro da igreja. Porque nós passamos por um processo grave aí, que é um processo de pandemia, nós ainda estamos no processo de pandemia, né? A verdade é essa, ainda não foi decretada uma situação que da pandemia ainda acabou, né? Ainda é uma situação de medo, de receio, mas a gente, pós-pandemia, a gente precisa voltar a nossa vida ao normal, né? A gente precisa respeitar as regras, a gente precisa respeitar tudo, mas a gente precisa voltar ao normal. Então, a gente precisa, dentro da igreja, trazer aquele amor, aquele carinho, de novo, né? Que tinha, não só dos jovens, mas de toda a igreja. Mas eu estou pedindo para vocês, porque vocês têm muita força dentro da igreja. Então, assim, está chegando aí a conferência, vamos fazer uma conferência diferenciada. Não sei se vocês sabem, a nossa igreja sempre foi uma referência para as demais igrejas que estão vindo de fora, Manhuaçu, Betim, Itaúna, Lagoa da Prata, sempre foi um referencial. E esse referencial passa muito por vocês, jovens. Então, assim, antes, né, eu via a igreja muito mais ativa, muito mais participativa em relação aos jovens. E eu vi que nós perdemos um pouco disso aí, mas a culpa não é dos jovens, a culpa é de todos nós, inclusive minha também. Mas a gente também não pode ficar agora só jogando tudo nas costas da pandemia, não é verdade? A gente precisa tomar as rédeas e fazer a nossa parte. E voltar. Porque muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas da nossa família precisam de nós. Muitas pessoas, irmãos da igreja, precisam de nós. Quando nós estamos falando de desenvolvimento pessoal e profissional, cada pessoa que está aqui, inclusive eu, temos uma história, temos uma identidade, nós temos um DNA, nós temos sonho, projetos, objetivos, uns alcançados, outros em andamento, outros mais a longo prazo. Isso tudo está atrelado ao desenvolvimento. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de quê? O que a gente precisa? A gente precisa retomar
né, tomar as rédeas disso tudo aí, porque isso aí só depende da gente também, certo? Nós não podemos ficar colocando tudo na conta de Deus. Às vezes você conversa com uma pessoa, mas você vai fazer isso? Eu vou orar. O primeiro princípio é a oração. Isso é um fato, né? Nós acabamos de falar aqui agora, nós não podemos fazer nada sem oração. Tudo que nós temos que fazer na nossa vida é com base em oração. Se a gente pegar todos as nossas referências bíblicas, Davi, Abraão, Neemias, Esther, todas as nossas referências, eles viviam de oração. E os textos todos deixam muito claros para nós que antes deles tomarem qualquer decisão, eles oravam. Neemias é um exemplo. Né? Neemias, quando estava lá reconstruindo Jerusalém, que ele duvidou dele, que eles, né, tentou sabotar eles várias vezes, inclusive com mentiras, quando falava, foge dessa cidade, porque eles vão vir aqui à noite e vão te matar, ele falou, não, de jeito nenhum, vamos orar. Então, assim, a oração, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Só que a gente não pode também trazer essa responsabilidade para Deus ou para terceiros. Porque muitas das vezes a gente faz isso. Né? Eu vou orar, mas se Deus quiser, eu vou fazer. E você encontra com a pessoa ano que vem, eu vou orar se Deus quiser. Daqui 3, 4 anos você está encontrando com a pessoa e perguntando, continue em oração. Mas ela não deu um passo na vida dela. Ela não movimentou uma vírgula na vida dela para fazer nada diferente. Ela continua jogando a responsabilidade para Deus. Algumas pessoas não jogam a responsabilidade para Deus, mas jogam para um terceiro. É porque eu dependo de alguém, dependo de ciclano, dependo de fulano. E a gente vai arrastando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e quando a vida passa, o tempo voa. E as oportunidades, algumas aparecem na nossa vida uma única vez. Né? Outras batem na nossa porta várias vezes, mas tem umas que é uma vez na vida. E se a gente não pegar aquela oportunidade, talvez a gente não vai ter chance nunca mais. Então a gente precisa também, né, assumir as rédeas da nossa responsabilidade. O desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, ele vai passar por algumas etapas, mas talvez, eu não vou falar que seja a principal, porque a principal para mim é Deus, mas vamos dizer que a segunda condição mais principal do desenvolvimento é a gente mesmo. É as nossas tomadas de decisão. É a nossa responsabilidade. É o que a gente vai fazer da nossa vida. Quantas pessoas têm tudo na mão para poder fazer tudo e não faz? E outros que não têm nada, que sai do zero e consegue dar a volta por cima e consegue fazer tudo. Não é verdade? Então, assim, nós não podemos ficar na condição de não tomar as rédeas da nossa vida. O texto aqui lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, eu vou ler aqui, não precisa nem de vocês abrirem, não. Fala assim para nós, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, se perturbe, e por vós, ela muito se contaminem. Então, traduzindo o texto aqui, de uma maneira mais simples, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, tendo cuidado de que não falte o amor de Deus, a misericórdia de Deus para nenhum de nós. Então, a primeira parte do texto está falando isso com a gente. E que nenhuma raiz de amargura, né, brotando, vos perturbe, ou seja, que nenhum mal que brotar possa tirar o seu foco, possa tirar a sua concentração em relação ao desenvolvimento da sua vida pessoal e profissional. Então, eu estou trazendo isso para na realidade que nós estamos comentando aqui hoje. Né? A gente poderia, dentro do texto, trabalhar outras situações, mas hoje nós vamos falar de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, que é o tema que está sendo trabalhado. Quantas raízes de amargura aparecem na nossa vida? A palavra de Deus fala para nós que o mundo jaz do maligno. Não é verdade? Então a gente já sabe disso, eu já sei, vocês já sabem disso. Então nós sabemos que todo dia, quando nós acordamos, começa uma nova etapa na nossa vida. Que etapa que é essa? Uma etapa de oportunidades.
Deus está abrindo a porta e falando assim, vai meu filho, vai minha filha, olha quantas oportunidades esse dia vai ter para você. Mas junto com essas oportunidades, o inimigo também vai traçar os seus planos ao contrário. Então, assim, nós teremos várias sementes do mal, várias raízes do mal, todos os dias no nosso caminho. O que muda na nossa vida em relação a isso? É a forma que eu lido, tanto com as oportunidades, quanto com os problemas. É isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai mudar a vida de vocês. Se eu focar só nos problemas, evidentemente, talvez eu não vou crescer. Eu não vou ter a oportunidade de avançar na minha vida pessoal. Eu não vou ter a oportunidade de avançar na minha vida profissional. Por quê? Porque eu todos os dias estou focado somente nos problemas. Eu sei que eles existem, eu sei que eles estão ali, eu sei que eles vão ser tratados. Eles precisam ser tratados. Isso é uma situação que não tem como a gente fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho as oportunidades o tempo inteiro ao meu favor. O que é melhor para mim? Eu me apegar nas oportunidades ou eu me pegar nos problemas? Então, é isso que a nossa mente tem que estar voltada. A nossa mente tem que estar voltada para quê? Para as oportunidades. Porque elas surgem todos os dias. Mas também a gente sabe, conforme o texto está nos dizendo aqui, que o mal também vai estar batendo na nossa porta. As raízes, né, do mal vão brotar o tempo todo. E elas brotam aonde? Aonde que elas brotam? Elas brotam na nossa casa. Elas brotam no nosso trabalho. Elas brotam na igreja. Elas brotam em qualquer lugar. Não existe um lugar específico que a gente pise e fala, a não ser no céu, né? Porque eu imagino, agora fora, nos lugares todos que nós podemos frequentar na face da terra, sempre vai ter uma semente do mal. O que a gente precisa, primeiro passo, é entender isso. Né? Entender que isso vai acontecer na nossa vida. Porque se você entende isso, você já começa a trabalhar a sua mente para quê? Para as oportunidades. E não para os problemas o tempo inteiro. Às vezes, hoje é sábado, nós estamos preocupados com um negócio que vai ter segunda-feira, a gente não viveu nem um sábado ainda, e a gente já está morrendo pela segunda. Né? E com isso, o que acontece na nossa vida? A gente perde a oportunidade. É a oportunidade que vai indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Por quê? Você foca no lugar errado, você foca na condição errada, você foca na circunstância errada. A gente precisa começar a observar mais de perto, né, todas as oportunidades. Hoje é uma oportunidade para mim, hoje é uma oportunidade para vocês. Nós estamos aqui conversando essa noite, é uma bela oportunidade para nós. Nós podemos sair daqui com uma vírgula aprendida, mas é uma vírgula que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa vida profissional, que pode mudar a nossa vida pessoal. Quando eu falei que cada um tem a sua vida, né, cada um, às vezes a gente olha para as pessoas, a gente imagina que está tudo bem. Até mesmo porque às vezes a gente não quer nem ajudar, não é? Às vezes a gente prefere achar que está tudo bem para a gente, inclusive, não ajudar. E isso também a gente precisa mudar, porque a gente precisa ser confrontado. E às vezes o problema do outro é a solução para a nossa vida. E quando a gente está evitando o problema do outro, a gente está evitando a solução da nossa. Porque às vezes lidar com a circunstância do outro, lidar com o problema do outro, é a mesma coisa que você está trazendo um remédio para você mesmo. Só que muitas das vezes a gente não quer isso, a gente não quer ter confronto. Não é? A gente quer achar que está tudo lindo, maravilhoso. Às vezes você passa na casa da pessoa e fala, está tudo bem, né? Você mesmo já responde, está tudo bem, graças a Deus, né, gente? Não é? A gente mesmo já pergunta e já mesmo já responde. Você nem espera a pessoa responder se está bem, se não está, você já está tudo bem, né? Graças a Deus, e vida que segue, e vamos embora cada um para sua casa, e pronto, acabou. Não é? Mas nós temos que mudar isso. Muitas das vezes a gente vai pegar alguns problemas para resolver. É fato. Mas esse também é o nosso papel aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento profissional e pessoal, a gente, ao longo da vida de vocês vão descobrir algumas coisas, assim como eu descobri. Tem coisas que é o tempo que vai trazer para nós. E tem coisas que a gente não precisa esperar o tempo.
vocês podem aprender com as lições aprendidas de outras pessoas. Eu estava falando com o Lucas aqui no início, muitas das vezes, nós seres humanos, qual é a nossa falha? A gente trabalha muito na corretiva, e a gente precisa começar a trabalhar mais na preventiva. Inclusive, eu falei isso domingo também. É necessário a gente começar a prevenir mais as coisas, tanto na vida pessoal quanto na nossa vida profissional, de modo que a gente consiga ter um desenvolvimento melhor na nossa vida. E, antigamente, eu lembro disso, 95, 96, né, quando foi minha época, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, eu lembro muito bem que quando você fazia o arroz com feijão, ou seja, o básico, você era destaque. Porque a grande maioria das pessoas não fazia. Então, quando você chegava dentro de uma empresa, trabalhar o seu desenvolvimento profissional, quando você tinha a sua oportunidade, você chegava lá, aí você fazia tudo aquilo que eles pediam, eles falavam, faz isso, 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 isso. Você ia lá e fazia. Você já virava destaque dentro da empresa. Todo mundo já olhava para você com um olhar diferente, falando, nossa, esse cara é bom de serviço, nossa, a menina é excelente em tudo aquilo que ela faz. E rapidinho você ia começar a ter oportunidades dentro das empresas. Ia melhorando suas funções, ia melhorando o seu rendimento financeiro, né? Você ia desenvolvendo profissionalmente, você ia desenvolvendo pessoalmente, você ia fazendo curso, e aí ia seguindo. Isso lá em 95, 96, 97. Então, lá atrás, se você fizesse o básico, já estava bom. Hoje, em 2022, se você entrar em qualquer empresa, grande ou pequena, e se você for fazer o básico, você está fardado ao fracasso. Você vai ser mais um no meio da multidão. Só isso que você vai ser. Mais um no meio da multidão. Porque o básico todo mundo já está fazendo. Porque todo mundo já entendeu que fazer o básico é uma questão de sobrevivência. Então, se hoje você quer, em pleno 2022, e a tendência é de se ficar mais acirrado, né? Em pleno 2022, se você quer ter um bom desenvolvimento pessoal e profissional, você vai ter que fazer além daquilo que te pedem. Você vai precisar de fazer diferente. O arroz com feijão não serve, vai ter que ter uma batata frita, vai ter que ter um bife, vai ter que ter algo diferente no meio disso aí. Hoje, quem está destacando nas empresas, hoje, quem está tendo resultado, hoje, quem está desenvolvendo profissionalmente, hoje, quem está desenvolvendo pessoalmente, é porque está fazendo algo além daquilo que está sendo pedido. Quem não está fazendo algo daquilo que não é pedido, vai ficar parado no tempo. É isso que vai acontecer. E vai ficar mais acirrado, porque daqui a uns dias, para você operar uma máquina, você vai ter que falar uma segunda língua. Daqui a uns dias, para você operar uma máquina, você vai precisar de ter um curso superior. Então, as coisas vão ficando mais acirradas. E se a gente não olhar com esse olhar mais crítico para o desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento pessoal, meu, de vocês, da nossa família, evidentemente, nós teremos muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tristes. Por quê? Porque não vão conseguir alcançar os seus objetivos. Então, fazer só o básico hoje já não adianta mais. Hoje você precisa ir além. E esse além, não é, a gente não tem que esperar o outro, né? Muitas das vezes o ruim é isso, porque a gente fica esperando um start. O start tem que ser nós. Nós mesmos tem que dar esse start. Se a pessoa pediu para você fazer algo, faça muito bem feito. E já olha o que você pode fazer além daquilo que foi pedido. Porque aí eles vão começar a te observar com outro olhar. Vai falar, nossa, eu pedi ele para levar 2 cadeiras, ele levou 6, ainda levou uma mesa, depois uma jarra de água. É diferente. Todos levaram só as mesas. Ele fez isso, 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 isso. Então, a gente precisa já começar a mudar esse olhar dentro da gente, porque tem muita gente vivendo ainda de 95, de 96, de 97, né? E isso já não funciona mais. Mudou. Então, e quando a gente fala de desenvolvimento, né, profissional e pessoal, são as oportunidades que a gente tem para poder avançar na nossa vida. Porque hoje, de repente, você pega um jovem com 18, 20 anos, ele tem algumas oportunidades. Só que o tempo vai passando e ele joga essas oportunidades fora. O que é muito importante
dentro das oportunidades. Vamos falar uma delas. Primeiro, as amizades. As amizades são muito importantes. O network é muito importante. A gente precisa de boas amizades. A gente precisa de boas pessoas sempre conosco. A gente tem que estar sempre colado em boas pessoas. E hoje eu vejo assim, que muitas das vezes os jovens, não só os jovens, os adultos também, têm perdido essas boas oportunidades. Aqui na nossa igreja mesmo, quantas pessoas inteligentes, com muita capacidade, joias preciosas, às vezes não são aproveitadas como network, como lição aprendida, como ideias. Pega aí, vai lembrando aí vocês, as pessoas hoje que têm mais condições financeiras no Brasil, no mundo. Como que eles começaram? Começaram através de boas amizades. A maioria deles, de pessoas que se juntaram e com boas ideias conseguiram avançar, conseguiram criar grandes impérios, conseguiram ter grandes desenvolvimentos, tanto pessoal quanto profissional, e hoje conseguem ajudar várias outras pessoas. Que também é um princípio que a gente precisa ser seguido. Não fazer só para a gente, mas fazer para o outro. Porque quando a gente começa a ferir esse princípio de fazer também só para mim, não fazer para o outro, também não tem durabilidade. Agora, quando a gente começa a fazer para nós, e ao mesmo tempo beneficiando os outros, aquilo ali acontece de uma maneira tão natural na nossa vida que nós mesmos acabamos nem percebendo. E um belo dia alguém vai bater nas suas costas e falar assim, nossa, aquilo que você fazia, aquilo que você falou, fez toda a diferença na minha vida. E talvez você vai viver anos e anos para poder saber disso lá na frente. Então, as amizades, né, elas são muito importantes. Só que tem um detalhe. Nós precisamos saber, né, em relação a essas amizades, com quem que a gente anda dividindo os nossos objetivos de vida. Não é com qualquer amizade, não é? Porque tem situações, tem pessoas na nossa vida que não querem que a gente avance, que vai nos prejudicar de alguma forma. Então a gente precisa também começar a ter maturidade para poder o quê? Entender quais são essas boas amizades na nossa vida, para a gente começar a selecionar, né, essas pessoas que podem nos ajudar, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal. Todas as pessoas vão conseguir nos ajudar? Não. É o contrário. Talvez nós que vamos precisar de ajudar as outras pessoas. Mas nós também precisamos de ajuda para poder desenvolver a nossa vida. Agora, o que a gente não pode é dar acesso, né, de tudo na nossa vida para as amizades, que são amizades que vão retardar o nosso processo, né, que vai dificultar a nossa vida. E isso acontece, infelizmente, dentro da nossa família. Isso, infelizmente, vai acontecer muito no nosso trabalho. Principalmente quando a pessoa que vê que você está desenvolvendo pessoalmente, ela vai falar, mas peraí, como assim? Nós dois estudávamos na mesma escola, tivemos as mesmas oportunidades, frequentávamos os mesmos lugares, por que ela está desenvolvendo e eu não estou desenvolvendo? O que está acontecendo? E muitas das vezes, essas pessoas vão começar a dificultar o nosso processo. Isso, inclusive, aconteceu com Neemias também, né? Porque quando ele queria lá fazer reconstrução de Jerusalém, em 52 dias, o que eles falaram? Você é louco, isso é impossível. Mas ele teve o quê? Ele teve foco, né? Ele acreditou. A gente precisa acreditar também. Então, o primeiro ponto é a questão das amizades. A minha própria história, né, se eu fizer um resumo muito breve, eu poderia ter seguido um outro caminho da minha vida. Só que eu não quis seguir. Eu sempre coloquei foco. E sempre tive boas pessoas, boas amizades. Gratidão não tem prazo de validade. Isso tem que estar no nosso coração sempre. A pessoa te ajudou lá atrás, a vida inteira você tem que carregar a gratidão pelaquela pessoa que te ajudou. Eu lembro de
cada pessoa que contribuiu na minha vida, uns muito, outros poucos, mas eu nunca deixei de lembrar dessas pessoas, e sinto saudade de várias pessoas que já me ajudaram. E quando eu comecei, na minha vida, eu morava na roça, a minha infância foi toda na roça, né? Eu fui criado parte da minha vida com a minha tia, que inclusive faleceu esses dias, parte com a minha mãe. Eu tive vários amigos que entraram para o crime, para a droga, alguns já morreram, outros, infelizmente, hoje não conseguiram ter uma estabilidade, não conseguiram desenvolver pessoalmente, não conseguiram desenvolver profissionalmente. Mas eu quis mudar a minha história. Né? Eu já contei isso aqui uma vez, eu não tinha um tênis, né? Na época, para poder vir namorar. Todo mundo, meus amigos, tinha, eu não tinha. Eu era o único que vinha de carroça, todo mundo tinha outro tipo de condução, o pai trazia. Então eu podia olhar para todo esse cenário e olhar e falar assim, mas espera aí, eu não vou querer avançar. Eu, entre aspas, né, eu sou um pobre coitado. Eu poderia ter pensado assim, que eu era um pobre coitado. E ter vivido essa vida de pobre coitado. Eu poderia ter jogado a responsabilidade para os terceiros, eu poderia ter jogado a responsabilidade para Deus. Mas não, eu não quis fazer isso. Então, quando a gente coloca foco, coloca objetivo na nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, a gente avança. Então, as circunstâncias da nossa vida define tudo. O tempo que eu estou vivendo, a forma que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, vai definir muito da nossa vida, vai definir muito do nosso futuro pessoal e profissional. Só que você tem duas opções, você pode ser um pobre coitado, ou você pode querer levar adiante os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, as suas propostas. Eu indicaria você seguir a segunda opção. Porque a primeira nós vamos arrepender. E tem um detalhe, quando a gente arrepender lá na frente, a gente não vai conseguir corrigir o que passou. Então, assim, nós não podemos perder essas oportunidades, né? E um segundo ponto, prioridades. O que é prioridade? É fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é prioridade, né? É fazer aquilo que precisa de ser feito. É simples assim, prioridade. A gente precisa definir prioridades na nossa vida. O que acontece muitas das vezes é que a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma. Por quê? Porque a gente não coloca prioridade. Se a gente não coloca prioridade na nossa vida, talvez você não consiga conduzir 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você vai precisar priorizar algumas coisas da sua vida. E quando a gente prioriza algumas coisas, é fato que a gente tem resultado. Por quê? Porque é uma prioridade. E quando tem prioridade, o que você faz? Você coloca foco. E se você colocar foco, você alcança os seus objetivos. Lógico que a gente tem que respeitar essa questão do tempo, que a gente já trabalhou isso aqui hoje, a gente já falou sobre isso. Mas a gente precisa colocar prioridade na nossa vida. Eu quero fazer a faculdade. Eu preciso comprar minha casa própria. Eu preciso comprar o meu carro. Eu preciso fazer uma viagem para o exterior. Eu quero fazer um intercâmbio. Tem muita coisa que você precisa. Então, coloca a prioridade. Coloca as prioridades nas coisas. É a mesma coisa quando a gente vai casar, né? Você vai casar, você sabe que você vai ter uma nova vida, uma nova história. Não é, Ana Luísa? Não é, Lucas? Não é, Matheus? Não é? É uma nova história. Para quem mais casados aqui também, né? Tem mais alguém casado? Não, né? Ainda não, né? Então, o que acontece? A gente precisa colocar foco. Por quê? Porque vai mudar tudo. Tudo muda na nossa vida. Não muda. Muda sim, muda tudo. Não é simplesmente sair de uma casa e vamos morar junto. Quem dera se fosse só isso. Seria muito fácil. Não é? Aí todo mundo poderia casar rapidamente. Mas não é só isso. Vem de todo um processo. De um processo, inclusive, de desenvolvimento pessoal de cada pessoa. E do profissional também, porque a gente vai viver de quê? A gente precisa de casa, a gente precisa de conforto, a gente precisa de ter rendimento para pagar nossas contas, não é?
A gente precisa planejar o nosso futuro. Então, assim, essa questão das prioridades, é isso, a gente precisa colocar as prioridades, porque as fases da vida são diferentes. E, às vezes, a gente quer casar, formar, comprar casa, comprar carro, tudo ao mesmo tempo. Tudo é prioridade. Eu até concordo que tudo é prioridade. Então, a gente vai ter que definir a prioridade da prioridade para a nossa vida. Porque se tudo é prioridade, a gente acaba tendo que definir prioridade em cima de outras prioridades. O que a gente não pode é querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque uma coisa ou outra vai sair errado. E depois a gente vai culpar o quê? Porque, né, Deus não me ajudou. Porque a culpa foi de ciclano, que é uma coisa que normalmente a gente costuma fazer. Então, o outro ponto, humildade. Dentro, né, dessa questão do desenvolvimento pessoal e profissional, humildade. O que muda muito a nossa história é a humildade. A vida inteira, eu fiz questão de estar sempre tratando as pessoas bem. Eu sempre tive um lema comigo: eu quero tratar as pessoas da forma que eu quero ser tratado. Eu não quero ser maltratado por ninguém. Em nenhum ambiente eu quero ser. Seja no trabalho, seja na igreja, seja onde eu pisar, eu quero ser bem tratado. Se eu quero ser bem tratado, o que eu tenho que fazer? Tratar as pessoas bem, né? Então, um dos princípios para que a gente tenha um bom desenvolvimento pessoal e profissional é a humildade. A humildade, ela vai abrir portas para nós. Para mim foi assim. Muitas portas foram abertas na minha vida em função de ser humilde. Não é que a gente, para ser humilde, você precisa andar todo mulambento na rua, para chamar a atenção. Eu sou humilde, está vendo? Eu ando todo sujo, todo maltrapilho. Não é esse tipo de humildade, né? A gente não precisa disso. Aí a gente já poderia entrar em outra passagem bíblica que falaria sobre isso, mas não é isso. Quando a gente fala de humildade, é a gente respeitar o próximo, a gente respeitar a opinião do próximo, não é? A gente interagir com as pessoas na condição de ajudar, na condição de colaborar. A gente precisa ser humilde. A humildade, ela abre portas. Para mim já abriu inúmeras. Para vocês, eu acredito também que vocês já tiveram vários e vários momentos que vocês percebem que a humildade abriu portas. Agora, quando a gente está na soberba, quando a gente acha que é melhor que os outros, quando a gente acha que a gente precisa pisar nos outros para poder crescer, você pode até dar um passo, 2 passos, mas depois você dá 3, 4 para trás. Você avança num determinado período e depois você recua. Isso é a lei natural das coisas. Às vezes você, porque tem uma condição melhor, que mora numa condição melhor, né, você às vezes desfaz uma pessoa que mora numa condição inferior. Ou porque tem um carro, né, não passa perto da pessoa, não cumprimenta, ou faz qualquer coisa parecida nesse sentido. Então, assim, primeiro passo, um dos passos, né, na verdade, a gente precisa ser humilde. A gente tem que ter humildade. Se a gente quer ter um bom desenvolvimento pessoal e profissional, humildade. Não faça nada que prejudique as pessoas. E outra coisa, as pessoas vão te ver, sabe como? Da forma que você vive. Então, assim, eu não preciso comprar um carro do ano e colocar ali fora para as pessoas me respeitar. Eu não preciso disso. Eu não preciso ir lá agora, comprar um mega carro e pôr ali fora, todo mundo vê eu saindo, todo mundo vai ver eu saindo com um carrão, mas o que vai mudar na minha vida? Nada. Se eu pôr um Fusca, eu saio do mesmo jeito. Então, a gente não tem que ter essa questão, né, de querer aparecer para as pessoas. A gente precisa ser humilde, respeitar as pessoas de modo que a gente possa definir, né, que essa humildade abra portas para a gente. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, eu parei de trabalhar em empresa já faz 10 anos. Conforme eu já disse aqui uma vez, era o meu sonho aposentar trabalhando em empresa.
é o que eu gostava, é o que eu amava, é o que eu me especializei para fazer, é o que eu mais gostava. Mas há 10 anos eu tive uma outra oportunidade, Deus abriu uma outra porta para mim. Né? E dentro dessa porta era para me ficar lá 1 ano, e já fazem 10 que eu estou lá, e se Deus quiser lá eu vou aposentar. Então, até hoje eu recebo oportunidades de empresas, depois de 10 anos, eu sou lembrado por algumas funções, por alguns convites, em função daquilo que eu plantei lá atrás, com humildade. Então, se hoje, né, eu tivesse que sair do meu trabalho, eu teria portas de emprego abertas, depois de 10 anos. Por quê? Porque eu sempre fiz tudo com muita humildade. Eu fui deixando as portas abertas. E a gente precisa deixar essas portas abertas, porque a gente não sabe o dia da manhã. Às vezes a gente acha que a gente passou num determinado lugar e que amanhã a gente não precisa daquela pessoa. Engano. A gente pode precisar dela o mais rápido que a gente imagina. Então, assim, a humildade, né, ela é muito importante para que a gente possa tomar as nossas decisões na nossa vida. E, às vezes, as pessoas são muito boas naquilo que elas fazem. Às vezes a pessoa, dentro daquela função que ela exerce na empresa, dentro daquele posicionamento que ela tem, ela é muito boa. Não só dentro da empresa, mas na igreja, né? Ou na nossa família. Você quer lugar mais importante para você ter um bom desenvolvimento pessoal do que dentro da sua própria casa? Se você hoje não respeita o seu pai, se hoje você não respeita a sua mãe, e você vai pensar em casar, já começa errado. Como que eu não respeito minha mãe? Como que eu não respeito meu pai? Eu vou pensar em construir uma família? Como que eu vou construir uma família se eu não sigo o princípio básico dos mandamentos, que é respeitar pai e mãe? Como? Eu já vou dar um passo errado na minha vida. Como que eu vou ter um desenvolvimento pessoal na minha vida e até profissional se eu não sigo um princípio básico na minha vida? Ou seja, eu quero avançar para a próxima fase que eu não cumpro os princípios da primeira fase. E é isso que eu estou falando, por quê? Porque muitas das vezes a gente é muito bom naquilo que a gente faz. Bom até demais. Eu conheço pessoas excelentes, excepcionais naquilo que elas fazem, mas elas não sabem conversar. Elas não sabem pedir. Elas são caladas, elas são muito tímidas, elas não colocam aquilo em prática que elas sabem, que elas conseguem. Às vezes está lá dentro da empresa, está com aquela mega oportunidade, a pessoa é excepcional, excelente, ela sabe fazer, mas ela não sabe pedir, ela não sabe conversar. Então, um outro princípio dentro do desenvolvimento profissional e pessoal é isso, é a gente saber pedir, é a gente saber conversar. Você precisa, tem um ditado que fala, você precisa saber entrar e saber sair. Como que a gente faz isso? Com um bom diálogo. Então, a gente precisa desenvolver essa parte da nossa vida também. A gente precisa desenvolver essa questão do diálogo, essa questão da conversa, essa questão do olho a olho, de saber conversar. Não tem coisa pior que você estar conversando com a pessoa dentro de empresa, a pessoa fica olhando para o chão. Se você conversar com ela 15 minutos, é 15 minutos olhando para o chão. Ela nem consegue olhar dentro do seu olho. Como que você vai passar confiança para um superior para você ter uma oportunidade? Às vezes a pessoa está ali conversando com você, ela está te avaliando para uma nova função, para um novo cargo. Você não sabe, mas a pessoa sabe. E você está ali julgando fora a sua oportunidade. Você está ali jogando no lixo a oportunidade que Deus tá abrindo uma porta para você ali naquele momento e você está jogando fora. A pessoa está te avaliando, ela está conversando com você para saber, às vezes ela já chegou ali de 0 a 10, 9, que a decisão é você que vai receber aquela oportunidade. Ela já tem 9, aí ela fala assim, eu só vou bater o último papo ali para me definir. Aí no último papo você perde, porque você não sabe pedir, você não sabe conversar, você não sabe passar as informações. Pronto, lá em Tiago, 4:3 fala, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Então a gente precisa aprender a pedir. A gente precisa aprender, quando eu falo pedir, é saber conversar. Ter um bom diálogo.
Ó, eu vou falar com vocês, vou voltar de novo no tempo. Antes do ano 2000, eu ainda não era formado, eu não tinha formação. E muitas das vezes eu era convocado para ir em reuniões para a Fiat, e eles ligavam para cá, na empresa, e falavam, ó, reunião tal hora. Aí tinha vários gerentes na empresa, vários diretores, vários engenheiros dentro da empresa, que infinitamente melhores do que eu, muito mais do que capacitados do que eu, com muito mais conhecimento do que eu, mas muito. Estavam anos-luz na minha frente de conhecimento, de habilidade, não só técnica, mas eles não sabiam conversar. Aí, reunião é que dia? Tal, com quem? Com os diretores da Itália. Quem vai? O Eleni. Só mandava o Eleni. Eu que ia. Naquela época eu não entendia por que eu ia. Aí eu ficava me questionando. Eu indo, dirigindo para BR fora e pensando, por quê, né? Aqui é tanto de gente lá, por que eu tenho que ir? Eu entendi aquilo lá como um castigo. Eu não via aquilo como oportunidade. Eu via como castigo, porque essa reunião era muito pesada, né? Pau quebrando mesmo. Então, assim, eu achava que aquilo ali era um castigo para mim. Eu falei, nossa, só eu que fui para essa reunião. Aí o tempo foi passando, eu fui observando, a gente vai ganhando maturidade, eu fui vendo que aquilo ali para mim era presente, era oportunidade, era porta que Deus abria quase que toda semana para mim. Quantas oportunidades eu tive depois disso, quantas portas abriu, quantas amizades eu fiz, quantas, inúmeras. Eu fiquei conhecido por muitas dessas reuniões. Inclusive, depois o jogo inverteu. Ao invés da empresa mandar, a própria Fiat que solicitava. Reunião tal dia para falar de tal peça. É o Elenir que tem que vir. Está vendo como é que as coisas, as engrenagens vão mudando? Por quê? Saber conversar. Saber pedir. Num momento eu achei que eu era prejudicado. Eu achei que eu estava sendo castigado. E depois, com o tempo foi passando, eu fui observar que eram portas e portas e portas e portas que Deus foi abrindo na minha vida. Então, assim, um dos princípios que a gente precisa ter é exatamente esse. Saber conversar, saber pedir. Então, às vezes você está lá dentro do seu emprego, você está aquela tão sonhada promoção que você não consegue há anos. A pergunta é, você está sabendo pedir? Você está sabendo conversar? Então, assim, cabe uma reflexão nisso aí. Certo? Quem prospera na vida resolve problemas dos outros. Eu já falei sobre isso aqui, agora eu deixei essa parte para complementar. Às vezes a gente quer resolver só os problemas que a gente cria. Porque a gente cria problema demais, né? Essa é a verdade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Para e pensa, tanto de problema que vocês caçam para a cabeça de vocês. Eu também. Para e pensa agora. Começa a pensar nos últimos problemas que você teve, de 10 últimos problemas, se você conseguir lembrar dos 10 últimos, você vai observar que pelo menos 5 foi você que caçou com suas próprias mãos. Pelo menos 50% foi você que procurou com suas mãos mesmo. Não precisou de ninguém lá fazer, não, você mesmo fez. E a gente, às vezes, como a gente parece que já está tão no automático a gente criar problema para a nossa cabeça, a gente preocupa muito em resolver problemas que a gente cria. E o grande diferencial hoje, profissional e pessoal, é a gente resolver problemas dos outros. A gente precisa resolver problemas dos outros. Mas como assim? É exatamente isso que eu falei. Se você ficar fazendo só aquilo que é o básico, você não vai ser lembrado. E como a gente já sabe que eu crio problema, você cria, todo mundo cria, olha o tanto de problema que tem para resolver. Então você já parou para pensar, se você começar a resolver problemas dos outros, como que você vai ser visto? Como que o seu superior, como que sua mãe, como que o seu pai, como que o seu pastor vai começar a te observar? Vai falar, nossa, o ciclano lá fez esse problema, foi lá e resolveu. Já resolve os dela e resolve dos outros também. O que acontece com isso? É diferencial. Você começa a ser uma pessoa diferenciada em tudo aquilo que você faz. As pessoas vão começar a olhar para você com outros olhos, porque você é uma pessoa que resolve problema, você não empurra problema com a barriga. Empurrar problema com a barriga, você vai ter duas coisas, barriga grande e dor de cabeça, só mais nada. O resto, você vai ter só prejuízo.
Então, o que a gente precisa? Aprender a resolver problemas que não são causados por nós, mas causados pelos outros. Porque cientes nós já estamos que o que a gente mais vai ter é problema. Não é verdade? Quem revela o nosso histórico, né? Ele revela quem a gente é. Isso é um fato. Se eu estivesse aqui agora, sentado para vocês e falando assim, ó, eu já fui usuário de droga, fui ex-presidiário, eu já matei, eu já roubei, né? Vocês estariam aí sentados, remexendo na cadeira, né? Inquietos, falando, meu Deus, você já fez tanta coisa de errado na vida dele? Porque, querendo ou não, a gente julga as pessoas. Não é o nosso papel julgar. Quem julga é só Deus. Mas a gente tem esse péssimo hábito de julgar as pessoas. Não é? E o que acontece muito na nossa vida? O nosso histórico, ele vai revelar quem a gente é. Então, por isso que a gente precisa ter o quê? Um bom histórico. A gente precisa construir um bom histórico. Só que eu construo o meu histórico com um dia? Com 2 dias? Com 3 dias? Não, é a história. O próprio nome já fala, histórico, vem de história. A nossa história. Todos vocês aqui, inclusive a criança, está construindo uma história. E todos os dias nós temos essa oportunidade de acrescentar algo na nossa história, seja positivo ou seja negativo. Mas a gente está sempre acrescentando algo na nossa história. Então, o que vai falar de mim, o que vai falar de vocês, é aquilo que vocês fazem, é a história que vocês estão escrevendo, é o livro da vida de cada um de vocês. Então, se vocês tiverem uma boa história, se vocês estiverem escrevendo uma boa história na vida de vocês, vocês vão poder dar bons testemunhos lá na frente, para os filhos, para a igreja, para as pessoas que vocês amam, para as pessoas que vocês querem o bem delas, vocês vão poder dar bons testemunhos. Então, o nosso histórico revela quem a gente é, né? Então, assim, a gente precisa estar muito preocupado exatamente com o que a gente fala e o que a gente faz, de modo que a gente possa, né, avançar na nossa vida e lá na frente ter um bom histórico. Porque quem mais cobra de mim, quem cobra mais de vocês, não é o irmão, não é o pastor, é a gente mesmo. Do mesmo jeito que a gente cria problema, quando você deitar no seu travesseiro de noite, você vai pensar assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E dependendo daquilo que você fizer, aquilo vai te incomodar durante muito tempo. E aquilo ali vai travar o seu crescimento pessoal, vai travar o seu crescimento profissional. Por quê? Porque você vai ficar remoendo aquilo o resto da sua vida. Enquanto você não libertar daquilo, enquanto você não jogar aquilo na lata de lixo, para você seguir, você vai ficar remoendo aquilo durante a sua vida. Então, a gente precisa ter muita atenção em relação ao nosso histórico. Quem revela os seus projetos antes do tempo, ganha inimigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado também, dentro da questão do profissionalismo, dentro da questão do desenvolvimento pessoal, de não revelar, né, todos os nossos projetos, porque muitas das vezes, é o que a gente já falou aqui anteriormente, nem todo mundo quer o bem. E quando você já fica ali, né, fica na porta da igreja, conta para Deus e o mundo que você vai fazer um curso técnico. Aí a pessoa olha e fala, mas você não tem nem condição de pagar esse curso custa medicina que ele vai fazer, R$8.000 por mês. Onde que ele vai tirar R$8.000 por mês? Então a primeira coisa que a pessoa pensa é isso, ela está conversando com você, ela está te ouvindo, mas no cérebro dela já está processando. Mas onde que ele vai arrumar R$8.000 por mês? E aquilo ali fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro. Às vezes você tinha uma bolsa integral, com transporte, com moradia, você tinha tudo para ser feliz. Deus te deu tudo de mão beijada. Aí você começa a falar seus projetos para Deus e o mundo. Aí pensa que não você perde a moradia, pensa que não você perde o transporte, olha que assustou, a bolsa que era de 100% passou para 50%. Por quê? Porque a gente tem esse hábito de revelar os nossos projetos muito antecipados. A gente quer fazer uma coisa e a gente já quase que desce lá na igreja católica lá embaixo e pede para anunciar naquele alto-falante lá para a cidade inteira.
A necessidade que a gente tem das pessoas ficar sabendo o que vai acontecer na nossa vida. Muitas das coisas na nossa vida a gente faz no secreto. É você e Deus. No desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional é assim. É marido e mulher? Então, conversa entre marido e mulher. Mas eu preciso envolver minha mãe. Tem que ser assim? Tem. Então, envolve a mãe. Não precisa envolver mais ninguém que seja a mãe. Então, para na mãe. Para que vai envolver a tia, a prima, a cabeleireira, a mulher que faz a unha? Para quê? Entende? Qualquer lugar que a gente pisa, a gente conta o projeto. Conta o projeto, conta o projeto. Aí uma outra pessoa que já está com o seu projeto engatilhado, vai lá e passa na sua frente. Pronto. Perdeu. Então, a gente precisa saber, né? Também, com quem que a gente anda dividindo esses projetos? Para a gente não poder ganhar inimigo, porque a gente ganha os inimigos ocultos. Às vezes tem pessoa que não gosta de mim, ou que não gosta de qualquer um de vocês, por alguma coisa que alguém chegou e falou. Né? O Elenir, ele um dia estava lá no supermercado, no Reno ali, ele passou perto de mim e não me cumprimentou, mas de repente eu não vi. Não foi culpa minha, eu não vi. Eu estava distraído, eu estava com aquele dia com a cabeça quente, alguma coisa, eu não vi. Aí a pessoa fala com a outra, que fala com a outra, olha que assustou. Até a metade de um lugar falando que a pessoa é metida, que a pessoa não cumprimenta, que a pessoa é isso, que fala uma coisa, mas faz outra. Não é verdade? Às vezes a gente é julgado por uma coisa que a gente nem sabe. A mesma coisa é o projeto. A mesma coisa é o projeto. Se você ficar falando, você vai começar a ser julgado por uma coisa que você ainda não construiu. Você vai começar a ser julgado por um sonho, por um objetivo. E você começa a ganhar um monte de inimigo. E você não alcança os seus objetivos em função disso aí. E quando você estiver fazendo algo focado, 8h20? Quando você estiver fazendo algo focado, você pode ter certeza, sempre vai ter alguém para fazer o quê? Para falar que você não é capaz. Sempre vai ter alguém para quê? Para falar que você não consegue. Então, quando você está trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, quando você está correndo atrás das oportunidades, da especialização, quando você estiver fazendo os seus cursos, quando você estiver abrindo mão das coisas, as pessoas vão lá comer uma pizza hoje é sábado. Aí o Daniel vira e fala assim, eu não posso. Mas por quê? Não, é porque eu estou com um projeto aí. Mas, pelo amor de Deus, uma pizza? Que diferença vai fazer uma pizza no seu projeto? Aí amanhã é domingo. Aí a mesma coisa. Mas vamos comer um hambúrguer, Daniel? Não, eu estou focado no meu projeto. Um hambúrguer, Daniel? Paga de ser pão duro? Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Aí começam esses argumentos, essas conversas. E a gente, mesmo, eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Come pizza, come hambúrguer, fica mal de saúde e o projeto ainda não é alcançado. Né? É o que vai acontecer. E a gente vai retardando os nossos projetos todos os dias. Todos os dias. Aí chega um momento que a gente desiste, a gente fala assim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu não consigo desenvolver pessoalmente, eu não consigo desenvolver profissionalmente, eu não sou capaz. A gente começa a nos colocar na posição de inferioridade, que a gente não consegue, que a gente é fraco. Mas por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa para te tirar de cabeça, sempre vai ter uma pessoa para te chamar para comer uma pizza, para comer um hambúrguer. Mas não pode? Pode, mas se você está dentro de um projeto, se você está focado, você vai ter que colocar suas prioridades. E dependendo das suas prioridades, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você fazia até você alcançar o seu objetivo pessoal e profissional. Vai ser necessário que você faça isso. Mas as pessoas não vão entender isso. Mesmo porque, se você estiver seguindo todos os princípios, você não contou o seu projeto. Aí amanhã chega o Daniel aqui e fala assim, eu estou com uma frota de caminhão. 10 caminhões já. Amém, né, Daniel? Isso é assim a nossa vida. Então a gente precisa, né, entender que as coisas vão acontecer dessa forma. Porque se a gente não entender isso, a gente acaba desistindo no meio do caminho. E foco sem meta é somente um número. A gente tem que pôr os nossos focos, eles têm que ser desafiador. Porque foco sem meta é só número. É só número. Você vai falar assim, eu vou fazer 5 milhões em um ano. Você sabe que você não vai conseguir fazer 5 milhões. Para que você vai fazer isso?
Nós temos que pôr uma coisa alcançável, né? E a gente tem que colocar essas metas para a gente fazer. De repente você não consegue fazer 5 milhões, mas você consegue fazer 500. E já é o início do seu projeto. Já é o início de um objetivo que você tem em mente para você construir, para você fazer as suas coisas. Então, colocar metas. A gente precisa colocar metas. Fala, eu vou entrar na academia esse ano porque eu quero melhorar minha saúde. Não, faz diferente. Eu vou entrar na academia esse ano porque eu estou com 50 quilos e eu quero ficar com 48. Eu estou com 50 quilos e eu quero ganhar massa muscular, eu quero ir para 55. Então começa a colocar metas, começa a dar números para as coisas, começa a dar número para os seus objetivos pessoais, começa a dar número para os seus objetivos profissionais. Dê número, monitore, controle. É isso que você precisa de fazer. Se a gente não fizer isso, a gente talvez não alcança, porque fica muito vago, fica muito aberto. Então, se você coloca lá a meta que você vai ganhar 3 kg de massa muscular, e se você não monitora, o dia que você ganhar uma, você fica feliz. Está tudo ótimo, aí você já parou naquela uma ali, acabou e já era. Então, a gente precisa colocar sempre essas metas para a gente. Em função do nosso tempo, eu vou fazer só mais um comentário. Independente do que estiver acontecendo na vida de cada um, porque, como eu disse no começo aqui, cada um aqui tem as suas particularidades, cada um aqui tem a sua história, né? Cada um está construindo o seu histórico. Independente do que acontecer, mantenha sempre o foco. O que fez muita diferença na minha vida, o que está fazendo diferença na minha vida e o que vai continuar fazendo diferença na minha vida é o meu foco. Isso sempre fez diferença para mim e vai continuar fazendo. Eu sempre coloco metas, eu sempre coloco foco em tudo aquilo que eu estou fazendo. Essa semana, nós tiramos 15 dias de recesso, né, agora, de julho, na escola. Eu poderia estar viajando. Tranquilamente. Eu poderia. Mas eu não, eu estou focado na empresa. Porque nós estamos fazendo uma reforma, é uma reforma que era para fazer em 20 dias e nós vamos fazer em 15. Eles falaram comigo, você é louco, isso é 20 dias de trabalho. Eu falei, nós vamos fazer em 15. Não dá, eu falei, nós vamos fazer em 15. E nós vamos fazer em 15. E vai ficar pronto em 15. Por quê? Porque é foco. Nós estamos focados. Né? Então, quando a gente coloca foco, a gente alcança. Lógico, para fazer foco, você vai ter que colocar prioridades, você vai colocar metas, né? Você vai traçar tudo. Vai chegar daqui 15 dias, ou seja, na próxima sexta-feira, eu tenho certeza absoluta, vai estar tudo concluído. E todos aqueles que falaram comigo que não era capaz, eles vão virar e vai falar assim, nossa, fizemos em 15 dias, né? Eu vou falar, isso, fizemos em 15 dias. Por quê? Porque é foco. Então, a gente precisa manter o foco. Lembra no louvor de domingo? O que me parece que foi a Ingrid que falou, no domingo, sobre a passagem de Pedro, não foi? Eu não lembro em qual condição que ela colocou o texto. Mas eu poderia colocar essa passagem de Pedro que ela usou aqui no domingo no louvor, nessa mesma situação que eu acabei de comentar agora. O que aconteceu com Pedro? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, o que ele falou? Pediu para caminhar até Jesus, não foi? E ele não estava caminhando sobre as águas, sobre o mar? Por quê? Qual era o foco dele naquele momento? Jesus. Ir de encontro ao Mestre. Só que no momento que ele deixou a ventania distrair ele, o que ele perdeu? Ele perdeu o foco. E quando ele perdeu o foco, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Deu medo, desespero, medo da morte. Tudo deve ter chegado ali naquele momento. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Porque se ele tivesse continuado focado, ele ia tranquilamente encontrar com Jesus sobre as águas. Então, quando a gente perde o foco, acontece isso, a gente afunda. Então, eu queria encerrar com vocês, né? A gente teria mais 1 milhão de assuntos para falar aqui, mas em função do tempo, eu queria encerrar dessa forma com vocês. Se perdemos o foco, a gente afunda. Então, a gente não pode perder o foco. A maioria aqui é jovem, muito jovem, tem uma vida inteira pela frente.
E se a gente não colocar as metas, se a gente não estabelecer as prioridades na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, se a gente deixar as ventanias, né, trazer medo para nós vamos perder o foco. E se a gente perder o foco, a gente pode até chegar em algum lugar, mas vai ser muito mais difícil. E quando a gente estabelece foco, metas, prioridades, coloca Deus em primeiro lugar, dificilmente alguma coisa vai nos parar. A gente sempre vai conseguir avançar. Amém? Vamos orar? Coloque